isso que acontece nesse lugar, Pai. Porque eu tô me sentindo tão bem aqui. É algo inexplicável. A gente não encontra isso em qualquer lugar. Uma paz e também um poder e uma santidade que eu nunca vi em minha vida. O que tem esse lugar? Que pessoas entram de um jeito e saem de outro. Eu saí caminhando na Celso Garcia, tentando criar coragem para me jogar na frente de um ônibus. Foi quando eu olhei para o lado direito e eu vi a pontinha do templo. Uma bela obra arquitetônica não seria suficiente para fazer isso no interior de alguém. Sua beleza está muito além dessas pedras. Está na perfeição daquele que o desenhou e age neste lugar. O Eterno, o Santíssimo. Eu creio que quando Deus olha para cá, Ele vê toda a intenção. Ele vê que realmente o propósito é honrá-lo, é dedicar um lugar para Ele, para que as pessoas possam ouvir a voz dele. Eu viajei o mundo inteiro, e não consegui achar o que eu achei no Templo de Salomão. Meu Deus, aqui é o lugar que eu vou permanecer até o fim na sua presença. Eu carrego a gratidão nesse lugar. Toda vez eu agradeço por esse lugar. O Templo de Salomão, ele me transformou num templo para Deus. Foi o lugar que eu encontrei a vida. Foi o lugar que eu conheci a Deus de verdade. Hoje eu sou templo de Deus, templo do Espírito Santo. 10 anos, em 10 inusitadas histórias. Fatos que confirmam o valor deste templo está naquilo que não se pode tocar. Nós estávamos no ônibus rumo ao Monte Sinai e o Bispo Macedo estava sentado à frente com a Dona Esther, nós os bispos mais atrás, um ônibus em movimento. E o bispo se levantou da frente do ônibus e veio andando pelo corredor e chegou para nós com os olhos brilhando e falou assim: nós vamos construir o Templo de Salomão em São Paulo. No momento em que ele falou, perguntando o que vocês acham. Imagine só se nós construíssemos uma réplica do Templo de Salomão. E nós não entendemos ali, em primeiro momento, o que o bispo quis dizer com aquilo, até digerirmos a informação. Eu acho, pelo menos eu respondo por mim, mas eu acho que ninguém alcançou a ideia, o que na verdade significava aquilo. Foi quando ele nos falou: Deus está colocando dentro de mim algo glorioso, algo grandioso. Ele explicou: eu gostaria de trazer todo mundo aqui para o Monte Sinai, para Israel, para as pessoas pisarem nos lugares que Jesus pisou, mas não é possível. Então nós vamos levar Israel até essas pessoas. Eu lembro que na Catedral da João Dias nós tínhamos lá, num determinado andar, a maquete do templo. E eu mesmo vendo a maquete várias vezes, eu ainda não tinha ideia do que seria o Templo de Salomão. Eu não imaginava que seria na dimensão que hoje nós temos. E aí ele falou do projeto, da visão, a inspiração que Deus lhe deu de construir esse templo com material, pedras
da própria Terra Santa. E assim nasceu esse sonho. O bispo nem perguntou se nós tínhamos dinheiro para fazer isso. A matemática não fechava. Humanamente falando, era impossível construirmos o Templo de Salomão, mantendo todos os outros compromissos que a igreja tinha no Brasil. Foram dias difíceis, foram meses difíceis, foram anos difíceis, mas nós vencemos. Porque a obra que Deus começa, e foi a obra do Templo de Salomão, Ele aperfeiçoa e termina. Eu me lembro que eu estava nos Estados Unidos na época e o povo americano ajudou, o povo da África ajudou, da Europa, enfim, de todo o mundo, porque a concordância foi unânime de que isso era uma obra para Deus. Acredita que vai estar mas eu digo não, tá ótimo. Tá bom, Tabernáculo. Essa aqui é do tabernáculo no museu. Em 2014 foi o ano mais difícil da minha vida. Minha filha, aos 15 anos, foi diagnosticada com câncer de nasofaringe maligna. O carcinoma de nasofaringe é um tipo de câncer que nasce no local que chama nasofaringe ou rinofaringe, que é uma coluna aérea, né, atrás do nariz, por onde o ar passa para chegar até os pulmões. E ela já internada, sempre sobre sedativo, tramal, onde ela chegava a gritar de tanta dor de cabeça. E geralmente o câncer nasce ali e pode ficar só ali, ou então ele pode se espalhar para outros lugares, e isso é considerado então um câncer de nasofaringe metastático. Ela tinha diarreia, ela tinha mucosite é que a boca fere toda. Então tinha que colocar um lençol debaixo da cabeça dela, do queixo, para estar parando aquele sangue que saía da boca dela. Teve um momento que me chocou muito, quando ela gritava com muita dor de cabeça, e ali ela disse: mãe, me dá um copo. Quando eu peguei o copo, ela já encheu aquele copo de sangue que veio da boca dela, e ali eu já gritei: enfermeira, enfermeira, me ajuda, porque o copo já não estava mais suprindo o sangue que estava vindo da boca dela. E assim, eu sendo uma mulher forte, como sempre fui, mas naquela hora eu chorei. E aí foi onde acionaram os médicos com urgência, e o médico falou: vamos sedar ela. Ali já levaram para UTI. Ela era uma menina de 60 quilos e ela ficou com 38 quilos. Ela tinha sonda para comer, para tomar remédio, que era o catéter. Tudo
era na sonda. Todas as necessidades dela, ela já não fazia mais por si própria. Eu, como mãe, queria salvar, mas eu não sabia por onde começar. E no momento de maior dor da minha vida, de maior sofrimento, eu soube que o Templo de Salomão seria inaugurado. Se você se sente bem aqui, se você se sente em paz aqui, saiba que Deus quer fazer essa beleza toda na sua vida, com a pessoa do Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Quando eu chegava aqui no templo, eu sentia uma paz tão grande que é inexplicável. E ali tinha uma promessa que Deus fez sobre aquele lugar, onde Ele disse: estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos a toda a oração que fizer nesse lugar. E eu me apeguei nessa palavra. Essa doença que está no seu corpo, ela já foi levada pelo Senhor Jesus quando Ele morreu pelos nossos pecados. Ele tomou sobre Ele as nossas enfermidades. Ele tomou sobre Ele as nossas doenças. Você crê? Mas crê mesmo? É o que vai acontecer agora com você. A minha filha, clinicamente, naquela hora, para a medicina, ela não tinha mais vida. Porque ela já tinha tomado sangue, plaqueta, e o corpo dela não respondia. Até que um dia eu cheguei no hospital, os médicos falaram: mãe, nós precisamos conversar com a senhora. Eu falei: pode falar, doutor. E eles falaram assim: olha, mãe, a gente precisa que a senhora assine para que a gente venha tirar os aparelhos da Regiane. Porque no que nós, como médico, podia fazer, já foi feito. Quando um paciente está muito grave e a gente propõe desligar aparelhos, significa que a gente entende que aquele paciente não tem mais cura e que está num processo de óbito mesmo. E que aqueles aparelhos estão prolongando a vida sem nenhum sentido, né? E por isso que a gente leva essa conversa para a família. Então, com certeza, se isso foi conversado com essa família, foi porque foi compreendido que era uma situação gravíssima e que não tinha mais jeito da paciente curar. E o que um médico falou, os outros falaram. Ali, eu falei: então tá, pode tirar. E eles falaram: podemos fazer isso, mãe? Falei: pode sim. Passaram-se 4 horas. Foi quando o médico veio e falou: mãe, a gente precisa falar com a senhora.
Ele falou, a gente tirou todos os aparelhos, tudo, o corpo dela na maca, pronto para levar para o necrotério. Mas aconteceu algo que nós não sabemos explicar. E eu perguntei, o que, doutor? Ele falou assim, ela falou. Aí eu perguntei, e ela falou o quê? Ela perguntou, cadê minha mãe? E eles foram caçar uma veia nela para tirar sangue novamente para fazer exames. E conseguiram, e nos exames já deu que estava tudo normal. Depois de 7 meses, a minha filha teve alta. E o primeiro lugar que eu levei ela foi no templo. Hoje eu estou bem, levo uma vida normal. Para quem não poderia trabalhar, não poderia ter uma família, ter filhos, hoje eu sou casada, trabalho, tenho 2 filhos. Mais do que o milagre que eu recebi é conhecer esse Deus que é muito grande, ter a paz que eu tenho no meu interior hoje, porque a minha vida mudou completamente depois que eu conheci a Deus. Para mim ter suportado todas essas lutas, todas essas guerras, sem desistir, eu tinha que ter o Espírito Santo. Na carreira de um médico, né, a gente vê muitas coisas que são fora do comum. O que eu acredito como verdade é que a pessoa que tem fé, com certeza ela tem um diferencial. Ela sempre traz um a mais. De fato, essa promessa é verdadeira. Que a oração que se fizer nesse lugar é respondida, porque eu sou prova viva de que eu recebi o milagre. Eu creio que quando Deus olha para cá, para o Templo de Salomão, ele vê toda a intenção, desde o início, desde a concepção lá no ônibus que o bispo teve, até tudo que vem sendo feito aqui nesses últimos 10 anos, ele vê que realmente o propósito é honrá-lo, é dedicar um lugar para ele, para que as pessoas possam ouvir a voz dele. Aproveite este momento para meditar e refletir nas palavras de Deus. Outro dia eu perguntei isso e várias pessoas confirmaram levantando a mão. Eu perguntei, quem aqui já teve experiências com Deus, não estava tendo culto, não havia ninguém pregando no altar, só de você sentar, ficar olhando para o telão, meditando nos versículos bíblicos, que você teve uma experiência com Deus. E várias pessoas levantaram a mão. O templo, ele, por incrível que pareça, ele dispensa a reunião. Pessoa que vai com gana, vai com sede de ter experiências com Deus, não precisa nem da reunião. Porque o templo, ele fala, é uma construção que não foi idealizada pelo homem. O projeto foi do próprio Deus. Davi tinha um palácio onde ele residia. Então veio a ele a ideia de construir uma casa para Deus. E Deus aprovou essa decisão de Davi, até porque o templo seria a morada de Deus em meio ao povo de Israel. Porém, Deus não permitiu que Davi fosse o executor da obra. Davi se empenhou em muitas guerras para que Jerusalém chegasse onde havia chegado. Coube a Salomão, filho de Davi, herdeiro do trono, a executar esse projeto, e o templo veio a ser construído pelas mãos de Salomão
Porém, o templo construído por Salomão não foi uma obra feita por homens. A inspiração para essa construção e no decorrer de toda a sua execução, Deus esteve à frente de tudo. Foi uma inspiração divina para que a sua presença estivesse ali em meio ao povo de Israel. Cientificamente falando, a luz ela se divide em 7 cores, né? Exatamente como o candelabro. Ele era a luz dividida em 7 hastes. Se você soubesse, por exemplo, que existe um lugar no mundo que alguém construiu para você, você não iria querer ir lá e saber o que tem lá e o que está sendo feito lá? Ora, esse lugar foi feito para Deus. Então eu tenho certeza que essa promessa atrai os olhos de Deus para cá, porque é o propósito da construção desse templo. Então ele está olhando para cá. No passado, apenas os sacerdotes tinham acesso ao interior do templo e à própria presença de Deus. Hoje não. O templo está aberto a todas as pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas, os aflitos, os sofridos, aqueles que precisam de socorro urgente. Todos podem se aproximar, entrar e conhecer o Deus verdadeiro. Trabalhando com caminhão, com carga perigosa, independente do lugar que eu ia, parava o caminhão para beber, tomava rebite. Eu cheguei a tomar 12 rebites de vez com energético para tirar o sono. Uma vez eu perdi o controle, eu tinha parado, bebi, e aí eu tomei o rebite, mas não fez efeito. E aí eu caí no canteiro central da rodovia, aqui na Regis Bittencourt. Meu filho chegou lá e disse: pai, é esse o exemplo que o senhor vai passar para mim? A minha esposa, ela dizia para mim que ia se separar, que não estava aguentando mais. A gente não conseguia ter uma convivência com o meu pai, a gente não conseguia chegar no meu pai e conversar com ele. Então eu vi minha mãe sofrendo muito, muito mesmo. E ninguém espera a mãe passar por isso, né? Ninguém espera a mãe passar por uma situação onde ela tem que ficar vendo o marido chegar bêbado todos os dias em casa, arrumando confusão. E aí a gente estava naquela vida de miséria. Eu até dizia que a gente comia carne só quando mordia a língua, porque não tinha mistura. Sou pastor da Igreja Evangélica Belém e conheço o Natel há mais de 20 anos. E esse Natel era uma pessoa altamente problemática. Muitas vezes eu tinha que ir atrás dele porque ele batia o carro, né? Eu ia atrás dele, né, socorrê-lo. Eu sempre falava para ele, sempre evangelizava ele. A gente sentava ele, né, recebia com todo carinho, né, conversávamos com ele. E a partir dali, ele disse que queria ir para a igreja. Ele disse: não, você vai mesmo? Vou. E aí a gente já marcamos o próximo domingo. Aí foi quando eu estava vindo com ele para essa igreja, nós passamos em frente ao templo. Quando nós passamos em frente ao templo, eu perguntei para ele o que era. Ele ficou impressionado com a suntuosidade, né, do templo. E aí eu disse para ele que era o Templo de Salomão, expliquei algumas coisas, né, do que a gente ouvia na televisão. E aí eu pedi para ele se a gente poderia vir aqui. E eu, de pronto, disse que sim, porque o importante é a alma dele, né, não é a igreja onde ele esteja. E aí quando nós chegamos, nós paramos o carro lá fora, a gente achava que era pago para entrar. Nós deixamos o carro lá na rua. Quando nós chegamos aqui mesmo onde a gente está conversando,
que as portas tinham se fechado, a igreja estava muito cheia, o santuário estava muito cheio. Eu acabei ficando aqui no hall. Apesar de eu estar só ouvindo, mas aquilo era de uma grandeza extraordinária, porque eu nunca tinha ouvido o que eu estava ouvindo naquele dia, a palavra de Deus, ela chegando claramente até mim. Jesus veio justamente para resgatar a sua alma do inferno. Resgatá-la. Mas para resgatar a nossa alma, é preciso que nós concordemos com Ele, é preciso que nós entreguemos a nossa alma para Ele. Ó, Senhor, eu entrego para Ti. O diabo pode até usar o corpo, mas a alma nós estamos aqui entregando nas Suas mãos. Se você quiser entregar sua alma para Jesus, então vem aqui à frente, em nome do Senhor Jesus. Como não dava para eu ir até lá, eu cheguei a dar um passo adiante. Como que se eu estivesse lá no altar. Como que se eu estivesse próximo. E eu desejava eu estar lá para que eu fosse até o altar e entregasse a minha vida. A partir daquele dia eu já não bebi, eu já não fumei, eu já não cheguei mais em casa de madrugada. Nós não brigamos mais. Quando nós saímos daqui da primeira reunião, o pastor ele continuou vindo comigo. Qualquer pessoa que vier aqui, ela é impactada. Ela é impactada. Eu digo porque mesmo eu sendo pastor, eu fiquei impactado. Não só com a suntuosidade, mas da forma que se reverencia aqui a Deus. Não tem como, não mexer com o interior, não mexer com o ser homem. Aí já no segundo dia que eu cheguei aqui, aí eu vi que não precisava pagar estacionamento, eu já entrei com o carro direto, já levei meu filho para a IBI. Eu acredito que as fake news relacionadas não só ao Templo de Salomão, mas ao trabalho da Igreja Universal e toda a fé cristã de forma geral, elas têm um cunho espiritual, não é? Eu acho que qualquer marca, produto, serviço, empresa que divulga com a força que a Igreja Universal tem uma mensagem, já teria sido aceita e entendida pela população. Todos os dias, 24 horas por dia, nós estamos falando entrada gratuita, ninguém paga nada, etc, etc. E ainda assim as fake news perduram. Sabemos que isso é espiritual, é para afastar as pessoas, para impedir as pessoas de entrarem na casa de Deus. Então, quem quiser realmente conhecer a verdade, tem que passar por cima da mentira. Ao longo do tempo, eu fazia questão de chegar 15 minutos, meia hora antes, para ficar meditando. Tamanha paz que eu sentia e sinto aqui dentro. Eu aprendi a ler a Bíblia, eu aprendi a meditar, eu aprendi a acordar de manhã, fazer minha oração. E aí, quando ao longo da gente vindo, obedecendo o que o homem de Deus ensinava, a situação foi mudando. Situação do casamento, nós casamos aqui no templo. No primeiro casamento que teve aqui no templo, eu casei com a minha esposa. Eu trabalhava de empregado. E aí eu abri empresa. E aí depois nós abrimos a segunda, abrimos a terceira. Hoje nós temos 4 fontes de rendas. Do que era o Natel, o que eu conheci do Natel, a vida, a transformação desse homem é algo assim. Toda vez que eu converso com ele no telefone, eu me emociono. Eu me emociono de ver a transformação de Deus na vida do Natel. É uma coisa que a gente não tem explicação, né? É sobrenatural, porque se a gente olhasse como meu pai era, a gente não via uma família do jeito que a gente é hoje, né?
E aí, quando ele foi pro templo, mudou tudo. Foi como se tivesse uma nova vida, como se eu tivesse nascido de novo, meu irmão tivesse nascido de novo, todo mundo, porque literalmente mudou da água pro vinho, mudou de tudo. Um bêbado, um homem sem condição nenhuma, sem estrutura nenhuma. Mas eu disse para ele que tivesse misericórdia de mim. Eu disse para ele: Senhor, tenha misericórdia de mim. Sem o teu Espírito eu não sou nada. E aí, aqui no templo, na reunião de quarta-feira, foi quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu não esqueço o lugar onde eu sentei. Eu marquei o lugar. Toda vez que eu venho aqui, eu procuro sentar no mesmo lugar para buscar a Deus. A maior satisfação para a gente como um homem de Deus é ver que a pessoa ela não se firmou numa igreja, não se firmou, sabe, no templo, mas se firmou verdadeiramente em Jesus. Hoje, olhando para o templo aqui, eu às vezes eu venho aqui fazer entrega aqui na Celso Garcia, aqui no Brás, eu passo, eu tiro foto. Ele não mudou, ele é o mesmo, mas eu passo toda vez, eu tiro foto. Porque precisou ser construído esse templo para que a minha vida fosse salva. Você pode pegar o seu telefone e ligar agora, nesse momento. Central de atendimento. O que podemos ajudar, senhora? Então, realmente é aquilo. Nós gostaríamos de falar hoje com você sobre... Isso mesmo. Pela linha 1 do tempo. Você vai seguir a voz do coração, a gente vai seguir a voz de Deus. O tamanho do Templo de Salomão requer aqui o cuidado de centenas de pessoas, de colaboradores, profissionais, pastores, para cuidar desse lugar fisicamente todos os dias. Qual o PTH? Aqui está sem novidade. Por ser um lugar muito grande e por muitos ser considerado até mesmo como uma cidade, no Templo de Salomão, além dos 10 mil lugares, nós temos também 100 mil metros de área construída. Por isso, temos cerca de 600 funcionários divididos em mais de 20 disciplinas, que se revezam em 3 turnos. Mas se você dá o seu melhor para que essas pessoas que vêm, que são convidadas e fazem questão de, no final, postarem lá, o templo é um lugar maravilhoso, abençoado.
você pode ter certeza que Deus, pessoal, acima de tudo, Ele vai te honrar. Porém, o maior cuidado que a gente procura ter aqui nesse templo, ele está resumido aqui nesta frase: santidade ao Senhor. O que a gente procura se preocupar aqui é fazer com que esse lugar ele exale a santidade, para que todas as pessoas que entram aqui tenham um contato com o santo, com o sagrado, que é Deus. Então, todos os que trabalham aqui, todos os que vivem aqui, cuidam deste lugar, são ensinados a priorizar isso. Primeiro, na própria vida e segundo, no trabalho que é feito pelas pessoas que chegam aqui. Eu diria que o Templo de Salomão, ele mudou até a nossa forma de fazer reunião. Ele dividiu a história da Universal em duas partes. Por quê? Porque o templo remete para a santidade. O objetivo da construção do templo foi resgatar essa fé bíblica, primitiva, inteligente, de santidade, devoção, respeito, disciplina. Eu duvido que exista em algum lugar no mundo algum templo que tenha resgatado essa reverência, esse respeito, essa santidade. Ele diz lá, o Espírito de Deus diz lá no livro de Eclesiastes: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. E isso é literal no Templo de Salomão. Quando as pessoas entram no templo, o ambiente já leva as pessoas ao seguinte pensamento: Deus é grande, Deus é santo. Meu nome é Christian Jensen, eu nasci em Califórnia, eu era salva-vida por 7 anos e depois da universidade meu sonho era para mudar para Navaí, para surfar. Eu sempre senti confortável na água. Havaí sempre foi o meu sonho, sempre tive o sonho por ser surfista. Eu sempre sonhei casar com um artista americano, né? Então, consegui conhecer o homem da minha vida, que eu sempre quis. Estava na fila conversando com uma amiga dela, a gente conhecemos lá, eu sentei pertinho dela e depois disso a gente combinou e foi surfar juntos depois, e depois daquele dia a gente estava junto todo dia. Eu estava no auge da minha alegria e tal, daí a gente casou na praia, numa praia famosa lá, que chama Waimea. A gente estava surfando todo dia, vida confortável, o sonho da minha esposa estava realizado, estava trabalhando, ganhando dinheiro. E quando eu cheguei, né, ali onde obtive todas as coisas que eu quis, marido, filho, lugar que eu morava, paraíso, veio ocorrer a depressão. Eu lembro que eu tinha uma angústia tão dentro de mim, mas eu não entendia. A gente tentou fazer qualquer coisa para melhorar a situação, viajar. A gente viajou o mundo inteiro, meu passaporte estava cheio de viagem. A gente foi para Fiji, Tahiti, Indonésia. Só que o vazio e a depressão nunca foi. Não tinha mais vontade de viver. Cada ano ficou pior. Ela não estava dando amor para as crianças, para mim. Tinha ataques e eu atacava meu marido, chamando ele de tudo quanto é nome, atacando ele, eu atacava meus filhos. Ela uma vez pegou uma faca e colocou no estômago dela: eu vou me matar, eu vou matar as crianças, eu vou sair da casa, vocês nunca vão me ver mais.
Nessas 4 vezes que eu fui pro Havaí, eu sempre percebi que tinha alguma coisa errada ali. Embora eu seja da ciência, a gente sabe que existe psicólogo, psicoterapeuta, existem meios da ciência ajudar, mas conhecendo ela há tanto tempo, eu diria que nenhuma terapia dentro das áreas de conhecimento humano, científico, dariam conta daquilo. Ela precisaria de muita medicação, terapia. Eu peguei, fiz as malas e fui embora de casa. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei no hotel, eu deitei assim, olhei para a janela e veio aquele pensamento: pula daqui que a sua dor vai passar. E eu tentando abrir, a janela só abriu esse tanto, tinha um parafuso na janela. E não pulei aquele dia. E eu fui em vários psicólogos no Havaí, fui em terapeutas cristãos e nada melhorava, nada. Eu sou ateu, não acredito nisso, mas sabe quando você vê que tem alguma coisa esquisita? A gente chegou na conclusão que não vai dar certo, a gente tem que separar. Eu decidi vir para o Brasil. E eu estava com meu irmão e ele falou assim: vamos lá, Cris, vamos lá no Templo de Salomão, porque eles trouxeram as pedras de Israel, então eu gostaria de conhecer lá dentro, vamos comigo. E eu arrumei um jeito, assim, meio que dei uma burlada para resolver a questão da minha curiosidade de conhecer o templo e de ver se talvez aparecesse uma solução pro problema da minha irmã, que ela nem falava qual que era. Eu só fui saber disso depois. Bom dia, sejam bem-vindos ao Templo de Salomão. Superou minhas expectativas, né? Um lugar onde se tem uma disciplina. Assim, o lance para mim, assim, a disciplina do local, a beleza, o respeito que tem ali é inigualável. Quando a gente ia entrar dentro do santuário, eu estava falando alto, daí veio essa levita que fez assim para mim: esteja em santidade ao Senhor. Peguei a mão do meu irmão e falei um palavrão. Falei, vamos sair daqui. Aí a pessoa que estava na porta de saída falou de maneira super educada: puxa, mas que pena. A saída é por aqui, mas, puxa, quem vai dar palestra é o Bispo Renato. A hora que ele falou Renato, eu falei: agora eu quero ficar aqui e assistir, porque eu queria muito conhecer o Renato, justamente porque eu tinha lido o livro Casamento Blindado e tinha admirado muito esse trabalho. De todos os livros que eu havia lido da Universal, foi aquele que tinha uma linguagem com a qual eu me identifiquei bastante. Assim, uma linguagem acessível para quem não é cristão. E aí ficamos para a palestra do Renato. Você tem depressão, você tem ansiedade, você não dorme bem, você é viciado em alguma coisa para poder se anestesiar, esquecer um pouquinho da dor que você sente todo o tempo. Não, eu cheguei assim, saí de lá assim. Eu falei, uau. Aquela palestra de domingo tocou ela, né? Quando falou de família, aquilo para ela mexeu muito. Deus me quebrou aquele dia. Foi algo, eu saí de lá outra pessoa praticamente. Quando eu cheguei aqui no Havaí, a primeira coisa que eu queria é compartilhar com meu esposo. E essa foi a primeira vez que ela trouxe uma solução para mim. Eu vi que ela estava determinada a buscar uma solução para ela. Então, se é Brasil que a gente tem que ir para pedir ajuda, a gente vai lá. Fomos os 4 para o Brasil. A primeira experiência foi impressionante mesmo, o tamanho do
do lugar, mas também uma paz que eu nunca senti na minha vida. Os dois, uma mistura dessa, uma paz, santidade que eu nunca vi na minha vida. E chegando aqui no Brasil, né, a gente começou a participar das palestras da Terapia do Amor. A gente começou a entender muito com as palestras como a gente estava fazendo tudo errado. A Terapia do Amor tem o seu quartel-general aqui no Templo de Salomão. Daqui sai toda a direção da Terapia do Amor para ajudar casais e solteiros em todo o mundo. E o que nós temos visto aqui é muito gratificante fazer parte desse trabalho nesses 10 anos, porque nós temos visto aqui famílias sendo construídas, famílias sendo reconstruídas e pessoas sendo também restauradas. A gente entende que depois da fé, a vida amorosa, o relacionamento é a base mais importante da vida humana. Então a Terapia do Amor, ela tem um cuidado todo especial e o próprio Bispo Macedo já falou inúmeras vezes sobre a importância dessa reunião e aquelas pessoas que entendem o quanto a fé e o amor fazem parte do alicerce de suas vidas, elas tratam com igual importância o Espírito Santo e a vida amorosa, porque é a cruz que sustenta as suas vidas. Pouco a pouco, a gente estava mudando nosso jeito de pensar, de falar. O templo fez tão bem pra gente que a gente queria trazer o templo de volta no Havaí. Como não era possível, eu fiz um templo num quartinho atrás de casa. Você colocou, né? Fez o altar. Essa oferta foi grande. Meu Deus, que uso Deus tem para dinheiro? Que uso Deus vai ter? Se esse altar aqui for cheio de ouro, daqui até o teto. E as palavras dos palestros, o Univer estava alimentando a gente. Realmente o interior foi curado, né? Para quem era depressiva e sem rumo, sem esperança. Hoje eu me considero uma pessoa restaurada por dentro. No caso da minha irmã, não teria como um psicólogo ou psicoterapeuta ter acesso à minha irmã e conseguir essa mudança. Eu, sendo da área de ciência, eu reconheço isso. E a Universal acolheu ela, né? Acolheu de uma forma que a família não acolheria. Quando a gente aprendeu o que significa o altar, a gente falou, vamos casar no altar? Lá da onde foi salvo o nosso casamento, que foi no Templo de Salomão, né? E daí a gente resolveu renovar nossos votos de 20 anos lá. Foi uma ajuda inestimável. 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Nunca pediram nada para ela, né? Isso eu posso afirmar. Por isso o templo está muito especial para a gente, porque a gente viu nossa vida sendo transformado e uma celebração, igual esses 10 anos, é uma celebração para a gente. No caso da minha irmã, Domão Palmatória, né? Domão Palmatória. Interessante que a gente sofreu nos lugares mais... Indo para os lugares mais bonitos e a gente foi curado no Brás. Próxima estação. Next station, Brás. Que é o Brás, vem barato, vai. Vem barato, 5 reais, vem que tá de frente. Por que o Brás? Eu creio que isso foi porque Deus sempre quis habitar no meio do povo, no meio das pessoas humildes. Não que não haja pessoas humildes em outros lugares, mas o bairro do Brás é um bairro que vem gente de todo o Brasil por causa do comércio
E aqui é um lugar de passagem, um lugar de muitas pessoas. E pessoas simples também. Então, quando as pessoas vêm aqui e olham para esse templo nesse lugar, que destoa, né, do lugar, chama mais a atenção. Deus, ele é especialista em fazer isso, né? A Bíblia diz que, aliás, o apóstolo Paulo fala, né, que Deus colocou um tesouro em vasos de barro. É mais ou menos isso, né? Colocar o Templo de Salomão no bairro do Brás é Deus batizar com o Espírito Santo ex-prostitutas, ex-marginais, ex-viciados, ex-cracudos, pessoas improváveis. Eu acho que esse templo chama mais atenção aqui do que se ele estivesse em Dubai. Das ilhas paradisíacas do Havaí para o lixo das ruas de São Paulo. Eu tinha usado muita droga, tinha bebido muito corote e praticamente eu estava imóvel no chão. Uma pessoa veio e urinou em cima de mim. Eu me lembro bem disso e machuca, porque eu escutei, você é um lixo. Então eu disse, o que eu me tornei nessa vida? Um lixo.